noite a todos. Com grande alegria que nós estamos dando início a mais esse culto, um culto ao nosso Deus, ao único Deus e verdadeiro. Eu quero te convidar, você a aquietar o seu coração, a sua mente, o seu espírito, para juntos nós termos um tempo juntos, adorando ao nosso Deus, ouvindo louvores e também louvando e também ouvindo da sua palavra. Eu quero convidar você para juntos nós orarmos, para darmos início a este culto. Senhor, muito obrigado pelo teu infinito amor e bondade sobre as nossas vidas. Te agradecemos. Obrigado por essa semana que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Nós somos gratos a Ti. Também te pedimos por esse tempo que vamos ter juntos, que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Que vidas venham a conhecer o Teu santo Evangelho e sejam transformados pelo poder da Tua palavra. Que o Teu nome seja exaltado nessa noite. É o nosso desejo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de fazer uma leitura da Bíblia com vocês. Se você tem a sua Bíblia aí próximo, gostaria que você abrisse no Salmo de número 114, para juntos nós lermos as Sagradas Escrituras, contemplar a grandeza do nosso Deus, para juntos nós louvá-lo. Amém? Salmo de número 114, os versos 1 ao 8. Eu gostaria que a parte destacada, você, aí onde você está, você lesse comigo, ok? Salmo 114, assim está escrito: quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus, e Israel se tornou seu domínio. O Mar Vermelho os viu chegando e se abriu, e as águas do rio Jordão reboaram. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros. O que aconteceu ao Mar Vermelho para que se abrisse? O que aconteceu ao rio Jordão para que recuasse? Porque, ó montes, saltaram como carneiros? Porque, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude. Sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Gostaria de chamar Bianca e o Nuno para juntos nós termos um tempo de louvor. Boa noite a todos. Coloca minha confiança em Ti.
Boa noite, irmãos. Mais um domingo juntos, que alegria nesse dia lindo que Deus nos deu. Eu convido a todos para fazermos juntos a oração comunitária. Nós te adoramos, Deus da liberdade e da libertação. Tu nos livraste de toda forma de escravidão e saciaste nossas almas sedentas. Como podemos deixar de cantar? Inunda o teu povo com o teu Espírito Santo, para que possamos te louvar com toda alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Facebook e também no Instagram. A Bela falou, é uma alegria estarmos aqui cultuando o nosso Deus. E para darmos sequência a esse culto, temos esse tempo de estudo e reflexão na Palavra de Deus, que é um meio de graça para as nossas vidas. Então eu quero convidar você a nós fazermos mais uma oração, especificamente sobre esse momento da Palavra, ok? Então, feche teus olhos e ora comigo. Senhor nosso Deus querido, queremos colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Deus, eu não sei as diversidades de anseios, necessidades, preocupações, pensamentos, Deus, que há, Senhor, no coração de todos aqueles que nos assistem e estão nos acompanhando aqui nessa transmissão. Senhor, mas Tu conheces. E eu peço a Ti, Deus, que em nome de Jesus o Senhor aquete a nossa alma, aquete o nosso coração, para que nós possamos, Deus, encontrar esse descanso em Ti. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, o pai, a mãe, o filho, Deus, a criança, o mais novo, o ancião, Deus, aqueles que fazem parte dessa comunidade, aqueles que estão nos conhecendo agora, nessa noite. Deus, em nome de Jesus, acalma os corações, Deus, e prepara-nos, Senhor, para recebermos a Tua palavra, Senhor. Ilumina os nossos olhos para entendermos da maneira correta. Ilumina, Deus, de tal maneira que possamos ser capturados, Deus, por Ti, pela verdade da revelação do Senhor, Deus, e que a Tua palavra em nós possa, Deus, nos purificar, nos santificar e gerar frutos, Deus, frutos, Deus, que alimente, Deus, aqueles que estão conosco, aqueles que convivem conosco, em nome de Jesus. Abençoa a minha vida, ajuda-me, Senhor, a transmitir essa palavra com graça, no poder do Teu Espírito, e abençoe, Deus, todos aqueles que estão agora ouvindo esta palavra, a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, o tema da mensagem de hoje é Deus no banco dos réus. Eu tomei emprestado esse título porque ele é o título de um livro do C.S. Lewis, mas eu não li o livro, então eu não sei se o conteúdo na verdade é o mesmo, mas o título eu tomei emprestado, porque é um título bastante interessante e tem tudo a ver com o que nós vamos estudar e ler agora aqui. Então o tema é esse, Deus no banco dos réus. Estamos chegando ao fim do Evangelho de Marcos, uma exposição que nós temos feito já há um bocadinho de tempo, desde o primeiro capítulo, e agora nós já estamos chegando na reta final desse conhecimento maravilhoso de toda a vida, ministério e obra de Jesus, buscando sentidos e propósitos para a nossa existência a partir da vida de Jesus e do seu ensino. Então eu queria convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 53 ao 65. E depois nós vamos ler do 15, do 1 ao 20. Então nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais longa aqui, ok? Porque eu escolhi essa perícope aqui, essa perícope que aborda, que pega todos os julgamentos que Jesus teve, né? Do momento que ele foi preso até a sua crucificação. Então, se abriu aí, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá?
Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentavam-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas, nem mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então Jesus respondeu: sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que vocês acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Então agora Marcos 15, versículo 1. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas estão te acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Isso. 9. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam o rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritavam eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiram nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração, depois de terem zombado dele. Tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe com suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Bom, depois de Jesus ter sido traído por Judas e preso pela guarda do templo
na madrugada de sexta-feira, da sexta-feira santa, lá no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, fora de Jerusalém. Então Jesus é preso ali, após a traição de Judas, e depois de preso ele é conduzido novamente para dentro da cidade, porque ele estava fora da cidade na madrugada, estava lá para orar. Então ele é preso e é conduzido para dentro da cidade, ele é levado até a casa do sogro do sumo sacerdote. Marcos não fala isso, mas Lucas e João falam. Então ele é levado para lá, né, na casa do sogro do sumo sacerdote, dentro da cidade. E da hora da sua prisão, que foi aproximadamente meia-noite ou 1h, até metade da manhã, Jesus foi submetido a vários julgamentos, em diferentes momentos e em diferentes locais, e em diferentes instâncias do poder humano. Primeiro, Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Ele foi preso, levado para a casa do sumo sacerdote, lá ele foi interrogado, era a preparação, mais cedinho ele é levado ao Sinédrio. Marcos mostra direto a reunião do Sinédrio. Então Jesus é interrogado no Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era um tribunal religioso que julgava as demandas do povo em cada município. Em cada município tinha um Sinédrio e julgava as demandas a partir da lei de Deus do povo. Mas o Sinédrio principal, o Supremo Sinédrio, por assim dizer, a instância maior, o STF, ficava na capital, em Jerusalém, que é onde Jesus está. Então Jesus está sendo julgado pelo STF, pelo Supremo Concílio, pelo Supremo Sinédrio da nação, esse tribunal religioso. Que o texto diz que era composto pelos principais sacerdotes. Quem eram os principais sacerdotes? Existiam centenas de sacerdotes, mas os principais sacerdotes eram todos aqueles que já foram um dia sacerdote. Sumo sacerdote, desculpa. O sumo sacerdote era um título e ficava por um tempo. Todo aquele que já foi o sumo sacerdote, agora ele compunha esse conjunto dos principais sacerdotes. Então, os principais sacerdotes eram todos esses ex-sumos sacerdotes, mais o sumo sacerdote do momento, vigente. Além disso, também o Sinédrio era composto pelos anciãos, né, as pessoas experientes, maduras e influentes na cidade, e pelos escribas, os homens da lei, os versados no conhecimento, os mestres. Diz a tradição que o Sinédrio de Jerusalém era composto por 71 pessoas. Então por isso que Jesus é preso, levado para a casa do sumo sacerdote, porque eles estão enrolando. Eles precisam acordar e chamar todas as pessoas do Sinédrio, e eles precisam ter um determinado número para que aquela reunião seja válida. Então eles estão enrolando, estão perguntando e tentando achar provas de Jesus. Então isso que está acontecendo. Estão ganhando tempo nesse interrogatório que estão fazendo com Jesus na casa do sumo sacerdote, do sogro do sumo sacerdote. E depois vão apresentar essas perguntas no Sinédrio, que é o que aconteceu. Então o versículo 55 diz que eles estão ali para achar provas que sejam convincentes, porque eles precisam apresentar essas provas depois para o governador romano, para Pilatos. O Sinédrio, por que eles precisavam reunir provas? Porque eles queriam Jesus morto. Eles já tinham isso, eles já vêm anunciando que eles queriam matar Jesus desde lá do início do Evangelho, quando Jesus se levanta. Essa turma não gostava de Jesus, via em Jesus uma ameaça para a posição que eles tinham. Então, mas eles não tinham mais a autoridade de tirar a vida de ninguém. O Sinédrio só podia disciplinar ou castigar alguém. Essa era a autoridade que eles tinham. Mas aplicar a pena capital, de tirar a vida de alguém, eles não podiam fazer isso. Só o representante romano poderia fazer isso. Então eles estavam reunindo provas para levar para o representante romano, que é Pilatos, e pedir que ele aplicasse a pena capital, porque era isso que eles queriam. Então, e por que existia isso? Para Roma era uma medida protetiva ao Império Romano, tirar das nações vassalas, né, das nações que o Império dominava, o direito de eles aplicarem pena capital, porque senão essas nações poderiam
eliminar os apoiadores nativos do Império Romano. E o Império Romano perdeu seus contatos dentro da nação. Então eles não permitiam que as nações dominadas pelo Império aplicassem pena capital. Só eles podiam aplicar a pena capital. Então, no versículo 55 ao 58, nós vemos ali falsas acusações, falsas tentativas de achar algo para justificar essa penalidade que o Sinédrio queria aplicar sobre Jesus. Mas o texto nos diz que nada foi convincente, o que as testemunhas falavam não era forte o suficiente, mesmo aquelas que apresentavam mentiras falsas. Todo mundo estava percebendo que não era suficiente, não era coerente, não convencia. Enquanto tudo isso, Jesus estava calado, só ouvindo as acusações e as mentiras, e nada dizia. Então, no versículo 60 e 61, desesperado, o sumo sacerdote, que é o líder do Sinédrio, o líder maior, desesperado, porque eles conseguiram prender Jesus, mas eles não estão conseguindo reunir as provas necessárias. Então, desesperado, ele parte para fazer as perguntas. Ele vai agora interpelar Jesus. E ele começa a falar para Jesus: você não vai se defender das acusações que estão fazendo para você? Porque ele queria tirar das palavras de Jesus algo que Jesus se condenasse. E aí então Jesus continua quieto e ele faz mais uma pergunta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então nesse momento, o versículo 62 diz que Jesus rompe o silêncio. E Jesus diz para ele, em alto e bom som, claro, com legenda, close cap, tinha tudo. Jesus diz para ele: eu sou o Filho do Deus bendito. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Quando Jesus disse isso, o sumo sacerdote enlouqueceu, enfureceu, rasgou as suas roupas, porque isso era um sinal de horror diante de uma possível blasfêmia, e ele fez isso. E depois todo mundo virou um tendel, gente, virou uma bagunça aquele tribunal, aquela reunião que estava julgando Jesus, porque todo mundo enlouqueceu com a declaração que Jesus estava dando. E o sumo sacerdote disse: está aí, blasfêmia, essa é a prova, todos ouviram, blasfêmia. E o versículo 65 diz então que todos passaram a agredir Jesus. Ele não tinha ninguém por ele ali. Todos passaram a chutar, bater, cuspir, zombar, brincar até de caba cega, né? Botaram uma faixa na cara dele, dava tapão no vidro, perguntava: e aí, quem te bateu? Você não é o Deus Todo-Poderoso? Diz para nós. Jesus estava ali sendo ridicularizado, humilhado, sofrendo. Isso aconteceu nesse julgamento, da 1 da manhã até de manhãzinha bem cedo, porque o governador romano, em determinados dias da semana, ele julgava as causas que precisavam do seu julgamento, das 6 da manhã até as 9 da manhã, alguns dizem das 6 ao meio-dia, que era o horário que Pilatos destinava para fazer as demandas que precisavam dele, das suas decisões. Então, depois desse julgamento, então agora Jesus passa para o julgamento de Herodes. Jesus é levado até Pilatos, que nós lemos no texto de Marcos. Mas Marcos não fala, Marcos é mais sucinto. Marcos não fala de um outro julgamento, que é o julgamento do rei Herodes. Jesus é levado até Pilatos. E lá Jesus descobre que Jesus é galileu. Então Pilatos, que não queria julgar Jesus, ele diz: vou te mandar para o rei da Galileia, para o representante do teu povo, que pode te julgar. Né? E mandou Jesus para lá, porque Herodes estava em Jerusalém naquele dia. E então Jesus vai até Herodes. Só Lucas fala desse julgamento, só o Evangelho de Lucas fala desse julgamento de Jesus por Herodes. Então Herodes, ele era um rei. O Império Romano dividiu a região da Judeia, a região de Israel, em 4 regiões, chamadas então de tetrarquia, em 4 regiões. E a Galileia era uma delas, e Herodes governava, foram vários Herodes, Herodes era um título, e aí tinha outro nome. Então Herodes estava governando ali a Galileia e Jesus foi até ele. E agora Herodes não estava na Galileia, mas na Judeia, em Jerusalém, por causa da festa da Páscoa. É a grande festividade que está acontecendo em Jerusalém, nesse momento que estão prendendo Jesus. E Herodes estava lá. Então quando Jesus chega até ele,
levado pelos soldados romanos e vai todo o sinédrio junto, cheio de raiva, levando as suas acusações, Herodes disse que ficou muito feliz porque Herodes já tinha ouvido falar das histórias de Jesus e queria muito conhecê-lo. Então agora Jesus estava diante dele. E o texto diz que Herodes não estava muito preocupado com o ser humano Jesus, com a pessoa que estava diante dele. O que Herodes queria era ver um milagre. O sinédrio estava ali para fazer uma acusação. E Herodes queria ser entretido. Herodes não estava nem aí para Jesus. Ele chegou dizendo: Jesus, ouvi falar muito bem de você, você faz milagres, coisas fantásticas, faz um milagre para mim aí hoje, faz um milagre aqui, eu quero ver. Ele queria show, entretenimento, ele estava pensando nele e não estava dando a mínima para Jesus. Jesus repetiu o que aconteceu no sinédrio, o que aconteceu também com Pilatos. Jesus ficou quieto, não fez sinal nenhum, não teve milagre e não se defendeu das suas acusações. Vendo isso, Herodes também se indigna e passa a humilhar, bater ele os guardas, zombar de Jesus, se ajoelhar diante dele, tirar onda, a respeito das acusações. E dispensa ele e manda ele de volta para Pilatos. Então, ele foi também humilhado ali diante de Herodes e volta para Pilatos, que é então o terceiro julgamento que Jesus passa naquele período. Então ele foi julgado no pretório, julgado no palácio do governador romano em Israel. O governador romano morava na capital romana, que é Cesareia, junto ao mar, no porto. Mas nas festividades ele subia para Jerusalém. Então, com muitos guardas, porque no momento de festividade era um momento que acontecia motins. E todo motim pegava mal para ele junto ao imperador romano. Então Pilatos subia nas festividades com muitos soldados para controlar as multidões. Então ele estava em Jerusalém. E estava no seu palácio em Jerusalém, o pretório. E é para lá que Jesus foi levado, no pátio externo do pretório, onde ele fazia as demandas e julgava as pessoas que eram levadas até ele. Jesus padeceu sobre Pôncio Pilatos, diz o credo apostólico. Quem foi Pôncio Pilatos? Então ele era um procurador romano na província da Judéia, nomeado por Tibério, o imperador. E ele era encarregado por todo o exército de ocupação daquela região. Ele era o responsável. Como eu disse, morava em Cesareia. E ele tinha o poder de nomear o sumo sacerdote. Israel não era mais livre. Então era ele que nomeava o sumo sacerdote, porque ele sabia que o sumo sacerdote era alguém extremamente influente sobre a nação e ele precisava ter a nação na rédea curta. Então era Pilatos que nomeava, as autoridades. Então ele meio que comandava politicamente o sinédrio e o próprio templo por trás. Bom, ele era a autoridade romana poderosa na região. Tinha o poder militar nas suas mãos e também tinha o poder de vida e morte em suas mãos. Mas ficou conhecido na história como um omisso, como um líder fraco. No episódio da condenação de Jesus, a morte, que nós lemos aqui, estamos tratando agora, ele escolheu lavar as mãos. Ele escolheu não tomar a decisão que ele tinha para ele, que era a decisão certa. Ele escolheu lavar as mãos. O sinédrio, onde Jesus foi julgado, foi corrupto. Foi desleal, injusto e ciumento. O rei Herodes foi desinteressado, irreverente e egoísta. Pilatos estava incomodado em estar julgando Jesus, porque ele viu que se tratava de um homem inocente. Veja o capítulo 15 que nós lemos, versículo 10. Ele viu que Jesus era inocente, mas ele preferiu ouvir a multidão e cruelmente mandou açoitar Jesus e depois crucificá-lo na cruz. Jesus, o Santo Filho de Deus, foi colocado no banco dos réus, julgado e condenado por nós, a humanidade pecadora, a humanidade caída. Sofreu injustiça,
escárnio, vergonha, dor e sofrimento intenso. Por fim, foi condenado injustamente e sentenciado à morte na cruz. A morte na cruz era a pior sentença possível. A pior condenação que se podia dar para alguém no Império Romano era a morte de cruz. Ela era destinada aos piores, os piores dos pecadores, aos piores criminosos. Era uma morte vergonhosa, humilhante, extremamente dolorosa e muito agonizante, porque a pessoa morria por asfixia, muito lentamente, com muita dor, ia ficando asfixiado. Só que essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa vergonha, podia durar desde horas até dias. Eu quero ressaltar aqui para vocês 3 pontos desse momento. 3 pontos desse momento que, sem dúvida, entre muitos que já existiram, para mim, foi o mais triste episódio da história humana. E eu quero destacar 3 pontos aqui para você. O primeiro ponto é: o julgamento humano estava errado. O julgamento dos homens estava errado. Versículo 62, que nós lemos, ali no capítulo 14, diz que Jesus confirmou a acusação do sumo sacerdote, perguntando se ele era o filho, se ele era o Messias, o filho de Deus bendito. E o versículo 62, Jesus confirma, ele disse: eu sou o Cristo, o filho do Deus bendito, e eu me assentarei à destra dele, todos vocês verão isso, quando eu vier em poder para julgar. Nesse momento, Jesus quebra o silêncio e revela a sua identidade de forma muito clara a todos, como eu falei. Porque em vários outros momentos, em nenhum momento ficou tão claro, publicamente, que Jesus era o Messias. Quando os demônios falavam, Jesus silenciava os demônios. Quando, enfim, caiu a ficha e os discípulos perceberam, foi num momento particular. Quando se dava alguma deixa, Jesus não era tão claro, porque não era o momento da revelação de que ele era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio até nós. Então, Jesus evitava. Mas nesse momento ele assume, porque esse momento era o momento de quebrar o silêncio. Era o momento de revelar essa verdade tão central. O tempo do segredo tinha chegado ao fim e era o momento de falar. E depois que ele fala, então, no versículo 64, o sumo sacerdote diz que foi blasfêmia. O acusa de blasfêmia. Olha só. A acusação de blasfêmia não foi porque Jesus disse que ele era o Messias. O Messias era alguém que a nação há décadas e séculos esperava que viria para libertar. Seria o grande libertador. Mas a blasfêmia não estava em Jesus dizer que ele era o Messias, porque ele podia estar apenas mentindo ou enganando. A blasfêmia não estava em ele dizer que ele era o Messias. Mas conforme o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7, o sumo sacerdote diz que era blasfêmia porque Jesus igualou-se ao Deus Todo-Poderoso quando disse que era igual, estava sentado no trono ao lado do Deus Todo-Poderoso. Ele era um igual, de equivalência ao Deus Todo-Poderoso, e que tomou para si também o título de Filho do Deus bendito. Isso é que caracterizou a blasfêmia para o sumo sacerdote. E seria mesmo blasfêmia se isso fosse uma mentira. Mas a ironia é que era verdade. A ironia é que era de fato, Jesus era o Messias e o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus bendito. Quando Jesus
diz que voltaria sobre as nuvens, no versículo 62, ele estava dizendo: eu não sou só o Messias esperado, eu sou também o Redentor da humanidade, eu sou o juiz de todo o universo. Quando ele fala isso, ele está pensando em Daniel capítulo 7, versículo 13. Ele está dizendo e se identificando com o juiz escatológico, aquele que viria no fim da história, para julgar todas as pessoas e todas as nações. A ironia do julgamento humano, ao colocar Deus no banco dos réus, está no paradoxo, está na enorme inversão que estava acontecendo naquele momento. O reto juiz do universo, o juiz sobre o mundo inteiro, o juiz escatológico, está sentado no banco dos réus, enquanto é julgado pelo mundo corrupto. Ele deveria estar na cadeia de juiz, e nós, a humanidade, no banco dos réus, algemados. O julgamento humano sobre Jesus estava completamente errado e continua errado na mente de uma grande quantidade de pessoas até hoje. Jesus de fato é o Salvador do mundo, como diz 1 João 4,14. Ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus bendito, o juiz sobre toda a terra, o único caminho possível de retorno para Deus. João 14,6. Agora, quando Jesus foi levado até Pilatos, a acusação apresentada para Pilatos, a acusação apresentada no Sinédrio, era de cunho religioso, que ele blasfemou porque disse que era o Filho de Deus ou o próprio Deus. Agora, quando eles vão até Pilatos, eles levam uma outra acusação, não uma acusação de natureza religiosa. A acusação, conforme Lucas capítulo 23, versículo 2, é que Jesus estava subvertendo a ordem pública e causando um motim, uma revolta contra o Império Romano. Jesus não podia permanecer vivo porque ele estava atrapalhando o Império Romano, subvertendo a ordem pública, agitando o povo, declarando-se um rei e falando-se sobre o seu reino, quando existia já o Império Romano. Para Pilatos não interessava nada se Jesus se dizia Deus. Pilatos é romano, ele tem milhares de deuses. Mas uma pessoa surgir e dizer que é um semideus, para ele isso não era problema. Então essa acusação não colava e não era bom para Pilatos. Mas era de seu interesse, para Pilatos, era do seu interesse sufocar as revoltas. Era do seu interesse atuar contra toda e qualquer insurgência contra o império. E por isso que o Sinédrio leva esse tipo de acusação, e por isso que Pilatos vai perguntar para Jesus em Marcos capítulo 15, versículo 2: és tu o rei dos judeus? Porque é isso aí que teus amigos, aí, os teus patrícios estão dizendo. És tu o rei dos judeus? Marcos não registra uma resposta, apenas a evasiva que Jesus disse: tu o dizes. E depois não fala mais a respeito disso. Mas o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, Jesus responde, depois dessa pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus responde então para Pilatos, assim como respondeu afirmativamente de maneira clara, agora Jesus também responde de maneira clara para Pilatos. Quando Pilatos pergunta para ele se é o rei dos judeus, Jesus diz: eu sou o rei dos judeus, sim. Mas o meu reino não é desse mundo. É tranquilo. O meu reino não é desse mundo. O meu reino, a minha maneira de reinar, é uma outra forma de reino que esse mundo não conhece. E Pilatos, então,
mesmo Jesus dando essa resposta, Pilatos não deu importância. Pilatos não julgou que Jesus era perigoso para o Império Romano. Não julgou que Jesus fosse uma ameaça. Quando muito, talvez ele achou que Jesus fosse um doido, um maluco, um sonhador. Ou, quando muito, um criminoso comum, que não deve ter feito lá grandes coisas, mas esse pessoal está com os ciúmes danados dele. O texto registra isso. Pilatos tinha consciência disso. Mas, por fim, Pilatos cedeu à pressão das autoridades e condenou Jesus à morte. Jesus foi condenado pelo Império. Esse é o título, essa é a condenação. Foi condenado pelo Império Romano como um insurgente, como um traidor de Roma. E a sua acusação foi escrita numa tábua e colocada sobre a cruz. Está lá em Evangelho de João 19:19. Naquela tábua estava Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Essa era a sua acusação, um traidor de Roma, um insurgente. Mas Pilatos, gente, Pilatos não acreditava nisso. Pilatos não deu bola para quando Jesus falou isso, porque Pilatos não entendeu. Então Pilatos de fato não acreditava nessa acusação, mas foi por isso que Jesus foi condenado. Quando Pilatos manda colocar essa placa sobre a cruz de Jesus, Pilatos estava apenas debochando dos líderes religiosos da nação de Israel e do povo que o pressionou para tomar uma decisão que ele não queria tomar. Mas para que não houvesse uma revolta durante uma festa, ele acabou concordando com o povo. Mas quando ele colocou a placa de acusação de Jesus, ele deu o recado, né? Hoje eu condenei o rei de vocês, porque aqui quem manda sou eu. Era isso que ele quis fazer, ele estava zombando. Mas a ironia também, aqui presente, a ironia estava em que aquilo em que Pilatos julgou ser um deboche, uma mentira para justificar a sua crueldade e omissão, era de fato verdade. Jesus era o rei dos judeus, o rei dos reis, o prometido, a bênção para toda a família da terra, conforme Gênesis 12, que veio até nós, foi rejeitado pelos homens, mas acolhido pelos eleitos. Não apenas era o rei dos judeus, mas era o rei de todo o cosmos, de todo o universo. Pilatos, quando colocou essa placa, e quando ele achou que estava sendo um bonzão, debochando, estava por cima, na verdade, estava sendo fraco. Na verdade, estava sendo o maior tolo da história humana. Lembrado até hoje como um banana. Perdão a expressão aí, borra-botas. Um babaca. Gente, os nossos julgamentos sobre Deus, sobre Jesus, sem a ajuda da graça especial de Deus, eles são equivocados. Os nossos julgamentos e ideias a respeito de Deus, de Jesus, sem recorrermos ao Evangelho, às Escrituras, a gente erra feio. Somos babacas igual Pilatos. Agora, quer conhecer a Deus? Quer julgar corretamente quem Deus é? Então conheça o Filho, conheça Cristo. E só tem um jeito, por meio das Escrituras. E então você vai ter um relacionamento com Ele, guiado pela Palavra de Deus. E aí você não vai ser um babaca. Mas o julgamento humano, sem a graça especial de Deus, erra feio. Bom, o segundo ponto que eu quero trazer desse momento triste da história humana é que Deus é soberano sobre o mal. Deus é soberano sobre o mal. Os acontecimentos da Sexta-feira Santa, tudo que aconteceu com Jesus, pode parecer que o mal
triunfou na história. Pode parecer que o mal é mais forte que o bem, que fazer a coisa certa não vale a pena. Mas, na verdade, está muito longe de ser verdade isso. O fato é que Deus está inteiramente no controle de todos os acontecimentos. O tempo todo, instante a instante, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada escapa do seu controle, nada escapa do seu campo de visão, nada. E a seu tempo, Ele vai derrotar o mal. A seu tempo, Ele vai derrotar todas as formas de mal, de uma maneira absoluta. A cruz de Cristo foi a derrota definitiva do mal. A cruz de Cristo é a reversão da queda, da desgraça, da miséria humana. Na cruz de Cristo, o mal perdeu. É como o dia D. Segunda Guerra Mundial, os aliados venceram quando entraram na Normandia, mas a guerra não terminou ali. Mas a cruz de Cristo é o dia D, é quando o mal perdeu, mas vai se consumar na sua segunda vinda. Então, Deus, Ele é soberano sobre o mal. Toda injustiça, toda crueldade e tudo aquilo que aconteceu no julgamento de Jesus e no que vem acontecer depois, pode sugerir que o mal estava no controle, que o mal estava vencendo, que o mal estava prevalecendo. O ódio das lideranças judaicas, a ingratidão e inconstância do povo, foi o mesmo povo que no domingo gritava: salve o rei, salve-nos Hosana. A ingratidão e inconstância do povo, a crueldade e indiferença das autoridades e do poder romano. Mas o fato é que é Deus quem controla tudo. Ele é soberano sobre o mal. As más intenções e más ações de todos aqueles que julgaram e condenaram Jesus estavam, na verdade, cumprindo os propósitos de Deus. Como Lutero dizia, o diabo é um cão brabo, mas na coleira de Deus. Ele pode latir forte, ele pode rosnar, ele pode amedrontar, mas Deus está no controle. Ele não vai fazer nada sem que Deus permita. Quando Satanás achou que estava finalmente vencendo, matando o Filho de Deus, ele apenas descobriu que estava sendo um capacho. Ele estava servindo aos propósitos de Deus naquilo que ele estava executando. Assim, gente, também é nas nossas vidas. Às vezes a gente tem a sensação que o mal está prevalecendo, a coisa está tão difícil, a injustiça, que o mal está vencendo, que não vale a pena ser do bem, não vale a pena ser íntimo, fazer as coisas certas, porque o mal parece que vai triunfar. Parece assim também, muitas vezes, nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que Deus é soberano sobre o mal. Amém? E mesmo nessas situações difíceis, Deus vai reverter em glória, como diz Romanos 8:22, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo o mal vai reverter em glória. Amém? A glória de Deus, o seu crescimento na fé, você ser mais parecido com Jesus. Então, Deus é soberano sobre o mal, e é isso que eu vejo naquele momento da história de crueldade. Deus é soberano. Toda a crueldade dos homens foi revertida em glória a Deus e para a salvação da humanidade. E o terceiro e último ponto dessa mensagem que eu quero trazer daquele momento triste da humanidade é o significado do sofrimento de Cristo. Nós vemos ali o Filho de Deus sofrendo muito. Marcos 15:15 nós lemos, diz: Pilatos então soltou Barrabás
e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e depois ser crucificado. O açoitamento fazia parte dos procedimentos para a crucificação. Toda pessoa que era condenada à crucificação, ele não ia direto para a crucificação, ele era açoitado antes. Esse era o procedimento. Visava já enfraquecer a vítima, o condenado, para que ele já chegasse lá e não também durasse 3, 4, 5 dias. Então visava enfraquecer. O açoite geralmente era realizado, soldados romanos usavam um chicote feito de várias tiras de couro, e na ponta dessas tiras de couro tinha pedaços de metais ou pedaços de osso, que quando entrava em contato com a pele da vítima, arrancava pedaços, esfarelava. Muitos condenados morriam no açoite e nem chegavam a ser crucificados. Jesus foi açoitado, severamente açoitado. Ele sofreu, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu, padecer significa sofrer. Por que o Filho do Deus bendito, o Salvador, o juiz cósmico, o Rei dos Reis, ele vem até a terra e ele tem o poder de não precisar passar por isso? Por que ele precisava sofrer? Por que nós temos que ver essa cena medonha, horrível? Qual o significado do sofrimento de Cristo? Ouça aqui o que eu quero dizer para você e o que eu digo para mim. E eu faço questão de não esquecer essa verdade. A verdade é que nós só vamos entender ou compreender o verdadeiro significado do mal que aflige as nossas vidas. O verdadeiro significado da dor e do sofrimento que nós somos submetidos todo dia, menores ou mais intensos. Nós só vamos entender esses sofrimentos que nós temos e que nós não gostamos. Nós só vamos entender quando nós olharmos para o sofrimento de Jesus na cruz e também durante todo esse período de açoitamento. Jesus na cruz nos diz por que os justos sofrem. Por que pessoas boas sofrem? Ah, morreu o bandido, tudo bem. Mas por que não morreu? Né? Mas morreu a gente boa, o cidadão do bem, o pai de família, né? A criança. Por que os justos sofrem? Jesus na cruz nos responde isso. Jesus não é só o humano, o homem sofrendo. Jesus é o próprio Deus sofrendo, o próprio Deus em sofrimento. Lembrando que na origem de toda a dor, na origem de todo o sofrimento, de todo o mal, de toda a injustiça, de toda a angústia que todos nós somos submetidos, na origem disso está a rejeição da graça de Deus pelo homem. Quando nós falamos para Deus, não quero sua ajuda, quero tocar minha vida sozinho. Na origem está, essencialmente, o afastar-se de Deus, o querer andar longe e sem Deus. Na origem do mal, da dor, do sofrimento está a ingratidão ao Criador, conforme diz Romanos capítulo 1, versículo 21. Dostoiévski diz que nós somos os seres mais ingratos que tem. A gente habita no mundo de Deus e não quer saber dele. Na origem de todo sofrimento e de toda dor está a queda, está o pecado. Não esqueça disso. Isaías, capítulo 53, versículo 3 ao 5 diz, falando de Jesus 600 anos antes desses acontecimentos que eu estou narrando aqui, pregando para vocês. Isaías diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando olhamos para o sofrimento de Jesus, ainda mais, gente, quando a gente sabe que ele era inocente, nos dá um desconforto, não dá? Olhar para Jesus, saber quem ele é, a sua inocência, e ver o que ele está sofrendo, nos dá um desconforto, um mal-estar. Porque lá no fundo, nós sabemos que é a nossa culpa. Nós é que merecíamos esse castigo, essa penalidade. Nós é que merecíamos a culpa, a cruz, porque nós é que somos os culpados. A ira de Deus era contra nós, não contra seu Filho, que ele ama desde a eternidade, mas era contra nós. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele tomou a nossa dor para si. Então o sofrimento de Cristo, ele é um espelho. Nós olhamos para o terrível sofrimento de Jesus e vemos a nós. Eu acho que você não é diferente de mim. Nós vivemos a reclamar das nossas dores. Nós vivemos a reclamar do mal que nos aflige e castiga, das injustiças, da corrupção, daquilo que nos falta, que nos foi tirado, das nossas perdas. Falamos para Deus e também falamos para todo mundo dos nossos sofrimentos e dilemas. Mas, via de regra, nós costumamos olhar para nós mesmos com bons olhos, com piedade, com misericórdia, não é? Nós, e quase sempre, achamos que não merecíamos esse destino, não merecia essa injustiça, eu não merecia esse mal, eu merecia um desfecho mais belo, mais bonito, mais digno. Normalmente é por mais ou menos assim que nós pensamos. E porque nós olhamos com bons olhos para nós, acreditamos que nós não merecemos o sofrimento. Nós não merecemos a dor, não merecemos a perda, a injustiça. Afinal, somos boas pessoas, somos bons cidadãos, pessoas do bem. Mas quando que, na verdade, o nosso coração está cheio de mágoa, o nosso coração está cheio de raiva, o nosso coração está cheio de desconfiança, cheio de revolta, cheio de ingratidão, de orgulho, individualismo, egoísmo. Ok, mas nós não queremos pensar nisso. Nós queremos olhar para nós. Nós não queremos olhar para nós. O fato é que muitos acham que estão buscando a Deus. Muitas pessoas acham que estão buscando a Deus. Mas na verdade, elas estão fugindo de Deus, porque não querem olhar para si. Então elas estão fugindo de Deus. Como diz Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11, que os meninos lá em casa decoraram essa semana. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum justo. Não há nenhum mocinho aí nesse negócio. Não há. Nós achamos que estamos buscando a Deus, mas na verdade nós estamos fugindo de Deus. E se escondendo atrás de arbustos. Como Adão e Eva, depois que pecaram, também passaram a fugir de Deus e se esconderam atrás do arbusto. Nós estamos se escondendo atrás do arbusto da moralidade. Porque achamos que somos pessoas corretas, do bem, ajudamos o próximo. Então, estou bem na foto com Deus, né? Então nós nos escondemos. Através das nossas boas ações, Deus não precisa mexer no porão, nas trevas do coração, no coração peludo. Mas nós se escondemos atrás do arbusto da moralidade, do arbusto da piedade, né? Você é uma pessoa que pratica
né, princípios, hábitos, oração, frequenta as reuniões, cultos, você é uma pessoa piedosa, religiosa, moralista, legalista. Então nós se escondemos atrás desses arbustos, porque não queremos olhar para nós. Nos vemos sempre na posição de vítimas. E por isso que o sofrimento de Cristo é um espelho tão importante. E por isso que o sofrimento de Jesus, ele tem um propósito. No sofrimento de Cristo, nós entendemos e vemos a gravidade do nosso pecado. Quando o ser maravilhoso, fabuloso que é Jesus vem à terra, e ele é colocado no banco dos réus e condenado injustamente, e sofre miseravelmente, terrivelmente, eu vejo que os meus pecados são terríveis, porque foram os meus pecados que fizeram ele ter esse destino. Então, no sofrimento de Jesus, eu vejo a gravidade dos meus pecados. Eu paro para fazer aquele exercício que eu não quero fazer. Vemos ali a situação desesperadora da nossa existência. Efésios 2, de 12 a 13, diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fossem aproximados pelo seu sangue. Quando vemos o Filho de Deus sofrendo a morte na cruz injustamente, então entendemos que o nosso pecado foi muito, muito grande, muito grave. Não esqueça, o mal, as injustiças, a corrupção humana, o ódio, a impiedade, enfim, a miséria e a podridão que vemos e sentimos todos os dias, é porque o homem, que não era nada, era um pó, e que Deus fez um ser digno, rejeitou o Criador e preferiu voltar para o nada, para o vazio. Todo esse mal é porque somos tolos como Pilatos. Mas o sofrimento de Jesus não foi sem propósito, sem significado. Ele nos faz cair em si. Ele nos ajuda a ver que nós por conta não tem jeito, que nós precisamos do Salvador. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz Isaías. O seu sofrimento foi a nossa alegria. A sua morte foi a nossa vida. O seu fim foi o nosso recomeço. E eu quero terminar agora aqui essa mensagem contando um testemunho de Brennan Manning. Você já leu algum livro dele? Você conhece esse autor? Ele é autor de alguns livros bem bacanas, bem interessantes de você ler. Por exemplo, O Impostor que Vive em Mim. É um título bem interessante. Um livro muito bom. O outro é O Evangelho Maltrapilho, O Furioso Amor de Deus. Brennan Manning, ele tinha um amigo desde a sua infância. Eram muito amigos, viviam sempre juntos. E eles foram inclusive para a guerra juntos. E uma noite, então, eles estavam nas trincheiras lá na guerra juntos, conversando sobre a infância, como era bom as atividades e as coisas que eles faziam no Brooklyn, né, eram americanos, e que eles faziam lá. E nesse momento que eles estavam compartilhando da vida, lembrando as coisas, uma granada cai na trincheira, onde os dois estavam conversando. Nesse momento, Ray, que chama-se Ray Brennan, olha para o Manning, sorri e se joga sobre a granada. A granada explode, seu melhor amigo de infância morre, ele vem embora. E ele vai para o seminário, se torna um padre. E então alguém aconselhou ele nessa caminhada dele dentro do sacerdócio, que ele precisava assumir a identidade ou o nome de um santo. E nesse instante, quando aconselharam e falaram que ele tinha que assumir a identidade de um santo da igreja, ele resolveu que ele assumiria a identidade do santo Ray Brennan, que não era um santo da igreja católica, mas era um santo para ele, um digno homem de Deus, que deu a sua vida pelo amigo. E ele pega o nome do seu amigo
e ele passa a se chamar Bremen Man. Um gesto de amor por aquele que deu a sua vida por ele. Sabe? Jesus que sofreu tanto. Jesus é aquele que se jogou sobre a bomba. Jesus é aquele que tomou o prejuízo de toda a burrada e coisas que a humanidade praticou. Jesus é aquele que tomou o prejuízo sobre si. Ele absorveu a ira divina e também a ira dos homens para nos dar vida, para nos dar um recomeço, uma oportunidade. Então eu convido você a honrá-lo, assumindo o nome de cristão e vivendo de maneira digna do nome que você assumiu. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Senhor meu Deus querido, estamos aqui estudando a última Semana Santa, os acontecimentos, e com certeza esse final ele é dramático. Com certeza Deus nos incomoda e nos abala. Deus, porque foi por causa dos nossos pecados. Nos revolta, me revolta saber que o Senhor não precisava passar por isso. Mas foi a minha culpa. E foi a sua prontidão em tomar a minha culpa e tomar a minha penalidade que te levou a fazer o que fez. Foi o seu grande amor de se jogar sobre a bomba para me dar vida, esperança, fé, amor, um recomeço. Deus, o teu sofrimento não foi sem sentido. Está aqui uma comunidade de pessoas que professam o teu nome e que se assumem como cristão para honrar o Senhor. Agora eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que nos dê força, que nos ajude a honrar esse nome maravilhoso, esse Deus fantástico que se entregou por nós na cruz, graciosamente, porque não merecíamos. Ajuda-nos a viver de tal maneira, Deus, que a gente possa colocar um sorriso no Senhor, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos os melhores maridos, os melhores esposas, os melhores filhos, os melhores cidadãos, as melhores, Senhor, amigos, o melhor pastor, o melhor membro. Deus, seres humanos de verdade, ajuda-nos, Senhor, a honrar esse nome que carregamos, porque o Senhor é fantástico. Deus é o mínimo e nunca pagaria, Deus, toda a dor, sofrimento e tudo que o Senhor fez na cruz. Nada, nossa tentativa não é pagar, porque isso seria inútil. Nós só queremos responder esse gesto imenso, esse abraço cósmico que o Senhor deu no mundo e nas nossas vidas. Hoje estudamos sobre isso, Deus, aqui. O que significou e o que o Senhor fez. Que isso abale as nossas vidas. Que isso nos ajude a levantar quando estivermos desanimados, abatidos. O Senhor nos deu uma vida e não foi para nós entregarmos essa vida ou tirarmos essa vida. O Senhor nos deu uma vida. Então, Deus, nos dias difíceis, nos dias problemáticos, que nos ajude a lembrar que na cruz o Senhor venceu o mal, que na cruz o Senhor reverteu a queda, nos deu, Senhor, uma nova vida, esperança, nos colocou no seu reino, nos deu dignidade, uma nova identidade e um futuro certo, que já estamos vivendo. Nos ajuda a honrar esse nome maravilhoso que carregamos, em nome do meu amado Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos irmãos. Nós já estamos caminhando aqui para o final da mensagem e fica aí o desafio de você nunca esquecer disso que você ouviu e desse significado. Foi por você. Foi só por você. Jesus faria tudo de novo. Foi por você. Amém? Gente, então passando aqui alguns dos nossos
avisos, virando a chave aqui um pouquinho, mas é o culto ainda. Então eu queria lembrar os irmãos dessa semana. Então nós temos os pequenos grupos, voltamos ao estudo que nós estamos fazendo, esperamos ver os irmãos lá que sempre estão conosco, ficamos super felizes, né, quando vemos pessoas novas ali junto com a gente, não se alimentando só no domingo, não procurando se alimentar também de várias outras fontes que estão por aí, que é legal, mas também se alimenta na sua comunidade, que é o alimento principal, alinhado com o pensamento e a teologia da comunidade. Então se alimenta também durante a semana e nas outras atividades propostas. Terça-feira nós temos pequenos grupos online, então nos procure para participar. Pode passar aí. O outro aviso é que na segunda-feira, então, já faz algum tempo, está aí, não vou repetir aqui todas as vezes, mas toda segunda-feira está aberto para um tempo de gabinete espiritual. Se Deus falou contigo, você tem algo para confessar, você tem algo para orar junto, você tem algo, um socorro, um SOS, uma dúvida, né? Manda um WhatsApp no número que você está dizendo aí, dizendo, eu quero conversar com você. Talvez se eu não tiver o horário nessa segunda, porque são 3 horários, a gente já agenda para outro, mas fica agendado, entendeu? E eu gosto disso, de ter esse tempo com você, ter esse nosso bate-papo. Talvez você não precisa ter nenhuma dúvida, o mundo não precisa estar acabando. Você só quer ter um tempo aí com a gente, pastoral, trocar uma ideia. Agende horário, tá bom? Então, toda segunda-feira, das 8 às 11. Também nós queremos aqui fazer uma prestação de contas do Ministério de Diaconia Social aqui da igreja, né, emergencial com pandemia, mas é um ministério que a gente gostaria que fosse um braço muito ativo da igreja, uma característica da igreja, né, porque faz parte do Evangelho, esse cuidado com a família e também essa intenção de ser um braço de Deus carinhoso, suprindo necessidades além da própria igreja. Então a diaconia, esse mês de agosto, realizou algumas atividades, né, foram socorridas dentro das condições que a nossa comunidade tem. 3 famílias foram socorridas da comunidade com alguma necessidade financeira, com algum aperto e tal. A gente pôde, com a graça de Deus, ajudar, deu um alívio, um socorro, né? Então se você tem alguma necessidade, você que é membro da comunidade, é um frequentador, nós queremos de alguma maneira te ajudar, né? Se você está no limite, enforcado, escolhendo qual conta que tem que pagar, ok? Então nós ajudamos 3 famílias esse mês, além de 13 famílias que foram de alguma maneira socorridas, foi desenvolvida alguma visita online, conversa que o Ministério desenvolveu. Então tem a segunda-feira, você pode conversar comigo, mas também tem os irmãos aí da diaconia que estão dispostos a bater um papo, para orar com você, estar contigo, né? Agora talvez online, mas quando essas coisas passar também, visitações presenciais, tá bom? E peço que você continue com as suas colaborações, nos ajudando como instituição, né, como um organismo jurídico. Nós temos compromissos e a gente conta com a sua contribuição, com a sua oferta e com o seu dízimo regular. Faça isso, invista no reino de Deus, invista na igreja, apoie-nos nos nossos trabalhos. Então faz isso por depósito bancário, depois manda para mim, mas principalmente se você tiver o contato, manda direto para o nosso tesoureiro, que é o Ricardo, da sua contribuição, para nós registrarmos o que é dízimo, o que é oferta, o que é missionário ou não, tá bom? Então contamos com você e já agradecemos pelo seu apoio. E o último aviso, gente, é que as situações nos obrigam, eu não gosto nem dessa exposição, mas nós já decidimos que isso vai permanecer mesmo depois, quando a gente retornar aí aos cultos normais, a gente vai continuar com as transmissões, porque eu acho que isso veio para ficar, mas eu não gosto dessa exposição. Mas ok, não seja feita a minha vontade, mas a tua, é isso que a gente aprendeu e assim tem que ser a nossa oração. Deus vai me dobrando, e é melhor que eu ceda. Então, além das transmissões, a gente também começou a fazer alguns vídeos, não sei se você percebeu. Um pouco amador, a gente vai melhorando, então tenha misericórdia das nossas vidas, nós estamos abertos a sugestões e a dicas. Não sei se você viu aí, meu objetivo que eu botei minha foto aí não é, né, que eu diminua e que o Senhor cresça, mas é para ser chamativo, só o objetivo é o conteúdo. Então a gente está fazendo esses vídeos. Meu primeiro objetivo, gente, eu e a Fabíola está me ajudando muito, e a gente quer mais gente, que você saca desses negócios, nos ajude, isso dá trabalho, né? É abençoar a família Fé e Vida. Esse é meu alvo número 1, que você, irmão da igreja, frequentador, consuma esses vídeos.
É para você que eu estou fazendo isso. É para você que eu estou querendo que seja uma ferramenta pastoral. Então veja eles. Veja mais de uma vez. Assimile o recado, a provocação. Amém? Depois, é para que outras pessoas fora da comunidade sejam alcançadas com algo que fortaleça e ajude sua fé. E para que vocês usem também para divulgar, para espalhar, para mandar para as pessoas. Está ali o link associado ao Instagram para a gente movimentar essa página da igreja. Ok? Então é só você copiar e enviar. Manda lá para um amigo, para um parente, para pessoas. Assim você ajuda essa pessoa com o conteúdo e também você ajuda a igreja, né? Divulgar, ser mais conhecida, mais pessoas vêm, conhecem a Cristo, congregam. Então nos ajuda. É o trabalho de formiguinha, mas a gente precisa da sua ajuda na divulgação. Às vezes vai ter 2 vídeos na semana, mas o mais provável é 1. Ok? Então, foi feito 2 sobre a importância das disciplinas. Vai ter um terceiro e último, talvez a gente libere aí quarta-feira, ainda sobre provocação, sobre o porquê das disciplinas, por que eu preciso praticar, por que isso é importante. E depois nós já vamos entrar na primeira disciplina, que vai ser a da oração. Então, use isso para sua edificação e para a divulgação do trabalho, tá bom? Nos ajude. Não escanteie, visualize. Se você mandar para alguém, manda para ela e depois você pergunta: e aí, o que você achou? Gostou? Porque daí se a pessoa não viu, ela, antes de responder vai ter que ir lá olhar, né? Então, vamos usar essas ferramentas para a glória de Jesus. Nos ajude, tá bom? Se não viu ainda, tá aí para procurar nas páginas da igreja, tanto no Face quanto no Instagram, tá bom, gente? Orem pela igreja, orem pela gente, orem pela cidade, pelo mundo, seguimos firmes em Jesus. Se você estiver passando alguma necessidade, aperto emocional, espiritual, financeiro, casamento, o que for, entre em contato comigo, entre em contato com a diaconia, ok? Queremos estar com você. Deus te abençoe. Vamos orar agora para terminar esse culto. Senhor meu Deus querido, é no nome do nosso Senhor Jesus que nós entregamos as nossas vidas, entregamos a vida dos irmãos e os abençoamos como missionários do Senhor, Deus, nessa jornada, dessa semana de vida que o Senhor nos propõe, Deus, onde executaremos a nossa missão, Deus, ali na nossa vocação, Deus, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, em casa. Abençoe os meus irmãos, Deus, que possamos praticar aquilo que temos aprendido, aquilo que aprendemos hoje, que possamos, Senhor, ser bons cristãos, dar testemunho do Senhor. Abençoe os irmãos, que eles possam ser sempre conscientes do nome que carregam, Deus, e da missão que temos, em nome de Jesus. Por isso abençoa, Deus, o trabalho, a saúde, as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, e que o Senhor volte sobre ti o seu rosto e te dê a paz, meu querido amigo e irmão. Seja você uma bênção nesta semana. Um abraço e até a próxima.